encontro, eu peguei um texto de 2014 de um teólogo que eu acompanho. Obviamente tenho 1000 discordâncias, mas um cara muito sensato, muito espiritualizado e que vale a pena, né? Ele me aproxima de Deus na sua abordagem. Esse texto é de 2014, de um autor chamado Caio Fábio, que já foi pastor, né, da neopentecostal. Hoje ele se denomina um teólogo livre, cristão. E ele tem um texto que, embora seja de anos atrás, extremamente atual para nós, que também somos cristãos, à nossa maneira, possamos compreender a ideia sobre calamidades e a relação do ser humano com as calamidades e a religião, e a conexão, ou ainda a ideia divina por detrás disso tudo. Esse texto eu acho muito legal, trouxe para a gente poder ler e discutir e aprender essa relação entre nós, umbandistas, e as calamidades, principalmente nós que somos de uma religião naturalista. Vamos nos atentar, vou tentar ler bem lentamente com vocês, ok? Por que Deus permite as calamidades? Na realidade, essa é uma questão de mamíferos humanos, ao Deus criador dos mamíferos humanos. É uma questão de mamíferos humanos, porque em tais questões ninguém pergunta por morte de animais, peixes, flora e outros entes tão vivos quanto nós e que estão à nossa volta aos trilhões. Sim, é uma angústia apenas dos mamíferos humanos, porque o que interessa é apenas a interrupção da ordem humana ou não. Mas de onde vem essa ideia de que Deus tem que cuidar dos mamíferos humanos mais do que qualquer de outra criatura universal? Ou por que os mamíferos humanos têm essa presunção de superioridade? Ora, em lugar nenhum na Escritura se promete uma suspensão mágica da natureza e suas leis e fenômenos se os mamíferos humanos simplesmente se comportarem. No Pentateuco, há aquelas promessas decorrentes da obediência absoluta, que somente Jesus praticou, e que nos asseguram que, vivendo daquele modo, em harmonia absoluta com tudo e todos, os males fugiriam de nós. Porém, nenhuma geração bíblica ou universal jamais teve essas histórias para contar. Ao contrário, Jesus veio e disse que universalmente todos temos aflições e que o poder para enfrentar tais realidades não decorre da suspensão do trágico, mas sim do bom ânimo do qual se o vence. Ora, o que eu acho é que esse debate sobre o Deus natureza, ou sobre o Deus responsável pela natureza, é algo tão medieval que cansa. É o conflito do livro A Peste. Ou você ajuda a natureza e não combate os ratos, que são natureza, ou você luta contra Deus indo contra a natureza e vence os ratos. Posto que na mentalidade ocidental, Deus e a natureza se tornaram quase extensivos, no sentido de que a natureza não é Deus, mas é a deusa executiva das cacetadas de Deus nos mamíferos humanos não comportados. Nossa, quanto isso é patético. A natureza é Deus. Ora, a gente encontra essa questão o tempo todo nas Escrituras Sagradas, levantadas por Israel. A resposta dos profetas era: porque vocês deixaram a verdade e o amor. Quer que eu leia de novo? A resposta dos profetas era: porque vocês deixaram a verdade e o amor. No entanto, conte nas Escrituras
quantas calamidades judaicas vieram da natureza e quantas vieram dos outros mamíferos humanos, punindo Israel ou apenas invadindo porque podiam. Ou seja, quase tudo o que chamamos de calamidade vem de nós mesmos, ou das nossas relações, ou das desrelações com outros mamíferos humanos hostis. Entendeu? Brasil, mundo, China, relação nossa com a terra, meio ambiente. Pensa nisso. Quando vejo um tsunami irrompendo sobre a terra, nunca penso em Deus, mas penso na força dos fenômenos criados. Então, vejo o pessoal querendo responder por Deus um problema que para Deus não é problema. Deus não é problema, pois assim como eu existo livre, a natureza também tem as suas liberdades, que acontecem na deflagração dos seus sistemas e mecânicas autônomas. Daí o nome ser natureza. Ou seja, a natureza tem a vida própria, assim como nós. Embora a nossa aconteça com a presunção do autoconhecimento, mais que relativo, e a existência da natureza aconteça na mecânica do natural. Ou seja, do que tem sido criado, tornou-se algo em si como fenômeno, e que acontece de modo automático, uma vez que as cadeias se deflagrem fenomenologicamente falando. O conceito de natureza como deusa das execuções penais de Deus, sabe, a natureza agindo como se fossem sentenças de morte, como muitos cristãos e umbandistas pensam, foi profundamente desenvolvido e convenientemente afirmado pelos teólogos católicos medievais. Ora, pouca é coisa mais poderosa para controlar as pessoas do que falar em nome de Deus e da natureza, a um tempo só. E mais, criando uma teologia moral de causa e efeito na observação da natureza como vara divina em relação aos mamíferos humanos crentes. Todavia, hoje, não de agora, entretanto, os cristãos sofrem na armadilha pseudo-teológica que eles mesmos criaram. O que me impressiona é ver pastores, sacerdotes, pensadores, no nosso caso pais de santo, se sentindo na obrigação de entender a deusa executiva das ações penais do divino, a natureza, mas não com uma abordagem científica na observação dos fenômenos, porém, completamente animista e bruxa de uma concepção mágica, ou força de umas trevas que fala muito mais sobre si mesmo do que Deus propriamente dito. E pior, tentam explicar esse fenômeno passo a passo. Ora, quando uma calamidade natural acontece, minha última pergunta é sobre Deus. Todas as minhas perguntas são sobre os mamíferos humanos e suas intervenções diabólicas em si mesmo e na natureza. Hoje, quando vejo calamidades naturais, eu gosto de me olhar no espelho. A culpa é minha. Todavia, existe o ainda que. Sim, é como um ainda que os salmistas profetas vencem a perplexidade. Confiarei depois que acontecer tanto quanto antes de acontecer. Na realidade, eu sei que tudo pode acontecer. A certeza de Deus em mim não é uma confiança de seguradora, é apenas paz em mim, contra ou apesar de tudo ou qualquer coisa. Vós valeis mais que pardais, disse Jesus. Mas o que Jesus disse é no sentido de que calamidades podem acontecer a pardais, mas não com a gente? Não. Jesus falava de significado relacional com o Pai. Homens podem ter uma relação de consciência confiante em relação ao Pai, ao passo que os pardais têm um vínculo de natureza instintiva com o Pai.
Confiança consciente é mais do que instinto de confiança que não sabe de si. Portanto, para de reclamar e de fazer as perguntas de mamíferos humanos caprichosos. Deus, por que eu? Isso é pergunta de playboy religioso. O Evangelho não produz filhos de Deus playboys. Seja homem. Caio Fábio, 5 de janeiro de 2014. Legal entender a pandemia, né? No ponto de vista de uma prova sabatina de comunhão de cada um dos filhos de santo, de cada um dos pretensos religiosos com a natureza divina. É interessante entender, e aqui eu repito as palavras, quem é da nossa corrente mediúnica sabe bem disso, que as nossas entidades vêm trazendo mensagem dizendo que este é um tempo de oportunidades e não de restrições, dizendo que um bom umbandista olha, sente e se beneficia de todo o movimento da natureza. Porque o nosso Deus é ela, propriamente dito, né? E como o Caio Fábio brilhantemente coloca, a natureza não é um martelo de Deus que sentencia mortes, que sentencia punições. Não somos, e a pandemia também mostra isso, não somos seres superiores, apenas somos. Os cachorros que não pararam de latir enquanto eu lia, meu Deus, manter a paz diante do caos. As formigas, as folhas, minha jabuticabeira, né? E tudo isso que está vivo é expressão divina. Mas não, o teu umbigo está acima ainda na escala evolutiva. O teu umbigo, a tua dor, o teu desejo não atendido ainda está acima da escala evolutiva que te cega completamente daquilo que está ao seu redor. E de repente, na tua pseudo-fé, Deus se torna o machado de Xangô, cortando todas as possibilidades a seu redor. E aí você se ajoelha e fala, por que eu, Deus? Bastante egoísmo, né? Bastante humanidade velada. Gostei demais da ideia do playboy religioso, né? Enquanto tá ali, Deus me atende, Deus me atende, Deus me atende, e se ele pisar na bola eu vou ficar mimadinho e revoltado. Gosto disso. A pandemia mostrou quem tem fé de verdade. Nossa, Alex, mas é uma pandemia, me afetou a vida material, me afetou a vida emocional, me afetou a vida psicológica. Sim, todos nós fomos afetados. Cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, cada um na sua compreensão. Mas fé e comunhão com Deus não tem grau, não tem condição. Aliás, não ter condições para se estar nessa bênção é uma das premissas que mais nos ensina sobre o amor incondicional. A fé e a comunhão com Deus como norteador da nossa percepção do amor incondicional. Não tem caminho para entender o amor, tem a fé. Na Umbanda que a gente preconiza na nossa casa, a fé, a comunhão com Deus é o caminho do amor incondicional. Em todos os níveis. Seja homem, é o pedido de Caio Fábio, né? Coloque-se, até mesmo para que você adquira uma maior sabedoria sobre si mesmo, diante de uma perspectiva, vocês umbandistas, nós umbandistas, ao observar a nossa caminhada pretérita, de como foi a nossa relação com o sagrado, a ponto de chegarmos nesse momento que nós estamos, inseridos pela força da natureza, e se foi pela força da natureza
foi pela força de Deus. E daquilo tudo que venha nos fazer sofrer, tudo, né? Essa profunda ressignificação sobre fé, sobre o sagrado, sobre sua relação com Deus. Um dia, uma noite qualquer, o marinheiro, ao atender uma filha de santo, ou um consulente, não me lembro, marinheiro dos sete ventos, diz o seguinte para uma filha, sobre a experiência de fé. Filha, imagina que você só tem 7 dias e que no 7º tudo estará perfeito, tudo estará devidamente realizado, tudo estará devidamente em ordem. Fé é a forma com a qual você age durante os 6 dias que antecedem. Na misericórdia divina, você pode até desviar-se desse caminho. Mas a fé é a forma de agir nos dias que antecedem a realização perfeita do plano de Deus. Bonita essa experiência. Bonita essa ideia. Aí eu te pergunto, se no 7º dia daqui para frente, aqui, depois de 7 dias da sua história, o plano de Deus estivesse, porque estará, devidamente realizado, como que você age nesse meio tempo? Você acha mesmo que Deus está preocupado em punir alguém? Você acha que na Umbanda não existe essa ideia, tá, pessoal? Na Umbanda a única punição que a gente sofre é pela própria consciência. E que ao atingir a experiência da dor ou a experiência do desconforto, você assume a dualidade da escolha entre mergulhar nela ou se elevar a Deus. Porque na experiência de Deus não existe dor, sofrimento, punição, lei de causa e efeito. Lá é pura perfeição. Lá é a pura realidade divina. Essas coisas são nossas aqui da Terra, da encarnação, dessa infantilidade mental que nós todos temos, né? Deus não está preocupado em fazer calamidade na vida de ninguém. Quando Deus age sobre a Terra, porque vamos imaginar que para nós umbandistas a Terra é como você, um ser humaninho. Ser humaninho é legal, né? Marco Luque. A Terra é um ser humaninho, que tem a vida própria, como o Caio Fábio muito bem coloca, né? E olha que ele nem é umbandista, que tem a vida própria, que interage, que age, que se remedia, que se movimenta, que às vezes precisa soltar uns punzinhos. Você acha mesmo que isso tudo é calamidade divina? Imagina. Isso é pura falta de percepção nossa do ambiente natural. Falo isso com a propriedade inclusive de um engenheiro ambiental. Que a natureza passa por momentos de entropia para gerar equilíbrio. Ela sempre vai tender a isso. Da maneira mais micro da mais macro. E talvez essa realidade se expanda, né? É até uma premissa hermética dos 7 conceitos herméticos aí. Né? A gente sempre vai voltar para o equilíbrio. Então, vamos deixar um pouco de frescura? Falo também nas palavras do Exu Figueira, que diz o seguinte: essa miséria que vocês estão vendo por aí não é nova para ninguém. Ela só está evidente. Ela só cresce à medida que as pessoas ainda continuam inertes. Mas a fome que você está dando comida aí sempre existiu. A falta de roupa das pessoas sempre existiu. Moradores de rua, gente sem emprego, gente desesperada, depressão, suicídio, perdas financeiras. Isso é novo? Ainda não se intensificou, apenas se evidenciou.
ainda mais as condições. Ou vocês acham que todos os hospitais do nosso sistema público, que todos esses hospitais de retaguarda, têm na sua administração a paz, a ordem, dinheiro na conta? Esse povo sempre precisou de coisas e nunca foram atendidas. A saúde desse país sempre foi calamitosa. Então não vamos ser hipócrita. Esse é o tempo de Deus também na sua vida. Não existe calamidade punitiva. Existem movimentos naturais que a própria força da natureza nos insere, nos convidando a nos harmonizar com este movimento. E aí você olha para onde está a desarmonia e se reitera nesse processo. Roga para os seus orixás, eu rogo para os meus, pro meu Xangô, pro meu Iansã, pro meu Oxalá, para que você esteja na consciência dessas forças divinas. Não é para que você não sofra. Caio Fábio bem coloca isso, que na Bíblia está lá. Jesus não avisou ninguém que não haveria aflição no caminho. Jesus avisou que a gente tem outra forma de agir diante delas. Com a alegria, com a serenidade, com a irmandade, com a fraternidade, com o amor ao próximo, com o amor a si mesmo. Não é assim? Então vamos refletir sobre isso, sair dessa zona de treva que você está vivendo, totalmente injusta para si, para o outro, para o mundo. Vamos nos integrar à natureza, cada um à sua maneira. Hoje aqui a gente está fazendo um bando online. Olha aqui, ó. É live, é vídeo no YouTube. Pode ser feito assim? Pode. Reza, joelha, deita no chão, deita no seu jardim. Acende sua vela. Só não chama teu guia, porque mediunidade é séria, não é brincadeira. Né? Mediunidade não é consulta psicológica, é outra coisa. Mas com as suas práticas, com o seu conhecimento, coloca tudo o que você sabe à prova, caramba. Ou você não aprendeu merda nenhuma para se cuidar no âmbito mais sutil? Bota isso em prática. Faça seus movimentos. Que fica aqui o recado diante desse período de quarentena, mais esse, né? Eu acho que é a terceira vez que eu abordo esse tema. E aí a gente está se aprofundando, porque a pandemia se aprofunda, né? Nessas questões, e a gente deve complementar. Lá no canal do YouTube do Ceia, já tem 2 vídeos falando da pandemia do medo e do coronavírus, o umbandista e o meio ambiente. Assistam lá, porque está tudo junto, como complemento desse texto, desse processo todo que a gente vem fazendo de combate à pandemia. Entendam, entendam.